Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a correção dos exercícios daquela parte de heredograma, codominância, dominância completa, né? A questão de genética. Então, olha só, a gente tinha parado na questão 16, vamos continuar agora da questão 17 para frente, ok? Então, a questão 17. A cor das pétalas das flores de certa planta é condicionada por dois pares de alelos. Não há dominância entre os alelos, que têm efeito igual e aditivo. As flores podem ser vermelhas, brancas ou cor-de-rosa, de tonalidade clara, média ou escura. Foram cruzadas duas plantas com flores cor-de-rosa médio, ou seja, com fenótipo intermediário entre os extremos, plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas. Espera-se que na descendência desse cruzamento as plantas tenham flores aí de qual cor, né? Então, olha só, como é que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui as cores, né? Vermelha eu chamei de azão, rosa eu chamei de azão-azinho, porque é a cor intermediária, e branca eu chamei de azinho-azinho, tá? As tonalidades escura eu chamei de bezão-bezão, média bezão-bezinho e clara bezinho-bezinho. Poderia colocar aqui qualquer letra, tá? Só coloquei A e B porque é mais fácil de colocar. E o exercício falou que houve um cruzamento, né, entre duas plantas com flores cor-de-rosa médio. Se ela é cor-de-rosa, então ela é azão-azinho. E se é de tonalidade média, é bezão-bezinho. E como foram duas flores com a mesma cor e tonalidade, então fica azão-azinho, bezão-bezinho. Azão-azinho e bezão-bezinho. Aqui é um exercício que pega um pouquinho a segunda lei de Mendel, onde eu vou ver duas características ao mesmo tempo. A primeira lei de Mendel, a gente vê uma característica só por vez. Aqui tem mais de uma característica, que eu tenho a cor e a tonalidade. Então, são duas características ao mesmo tempo, tá? Isso é questão de segunda lei de Mendel. Mas também envolve a ausência de dominância e codominância, que é o que o exercício está propondo, ok? Quando eu fazia cruzamento de primeira lei de Mendel, eu montava o quadrinho de Penet, onde eu ia ter ali 4 descendentes. Na segunda lei de Mendel, quando eu vou ver duas características ao mesmo tempo, eu vou fazer um quadrinho de Penet também para fazer justamente o cruzamento, só que agora eu vou ter o total de 16 descendentes. Então, na verdade, fica um quadro bem maior, né, do que quando eu fazia na primeira lei de Mendel. Então, como é que fica aqui a relação dos gametas e o cruzamento? Então, olha só. Eu vou pegar azão com bezão e vou colocar aqui. Azão com bezinho. Agora aqui, ó, azinho com bezão ou bezão azinho, tanto faz, tá? Aqui, ó, azinho com bezinho. Já coloquei aqui, ó, os 4 tipos, né, de gametas possíveis. Vai repetir a mesma coisa aqui em cima, porque é o mesmo genótipo aqui, ó. Então vai ficar azão com bezão, azão com bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Ok? Então agora eu já coloquei aqui, ó, os gametas da planta, vamos dizer, feminina e da planta masculina. Agora eu vou fazer o quê? Cruzar os dois para saber quais descendentes vão ser gerados desse cruzamento, tá? Então olha aqui como é que vai ficar. Azão, azão, bezão, bezão. Então note, ó, que eu coloquei uma característica e depois a outra característica, mas eu posso colocar todas elas juntas no mesmo quadradinho. Então, eu vou pegar
azão com azão e bezão com bezão. E vou colocar aqui, para ficar azão, azão, bezão, bezão. Agora, esse com esse, ó, azão, azão. E aqui, ó, bezinho, bezão. Ou bezão, bezinho, tanto faz, tá? Aí aqui, ó, azinho, azão e bezão, bezão. E aqui, ó, azinho, azão, bezinho, bezão. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse segundo aqui, ok? Então fica, ó, azão com azão, bezão, bezinho. Aqui, ó, azão, azão, bezinho, bezinho. Ali, ó, azinho com azão, bezão, bezinho. Esse com esse, azinho, azão, bezinho, bezinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o terceiro. É um pouco trabalhoso, mas é assim mesmo, tá? Então, ó, azão com azinho, bezão, bezão. Agora esse com esse daqui. Azão, azinho, bezinho, bezão. Aqui esse com esse. Azinho, azinho, bezão, bezão. Esse com esse. Azinho, azinho, bezinho, bezão. Agora esse com esse daqui. Então vai ficar, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Agora esse com esse. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Esse com esse aqui. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E esse com esse aqui. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Pronto. Já achei todos os possíveis descendentes aí. Agora eu vou contar quantos de cada cor e tonalidade existe e vou anotar aqui do lado, ok? Então, para o indivíduo ser cor vermelho, ele tem que ser o quê? Azão, azão. Então, todos os que tiver azão, azão, vai ser vermelho. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é azão, azão, esse também e esse também. Então, aqui eu tenho o quê? 4 indivíduos de cor vermelha. Para ser branco, ele tem que ser o quê? Azinho, azinho, né? Então, ó, todos que começam com azinho, azinho, vai ser da cor branca. Então, esse daqui, ó, é branco, esse daqui também é branco, esse aqui e esse aqui, ok? Então, eu tenho 4 indivíduos de cor branca. E para ser rosa, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser azão, azinho. Então, assim, eu tenho aqui, ó, azão, azinho e aqui também. Então, eu tenho, na verdade, aqui 8 indivíduos da cor rosa. Só que os rosas têm tonalidade. Tem rosa escuro, tem rosa médio e tem rosa claro. Então, agora a contagem, na verdade, são 8 rosas, né? Então, posso colocar aqui, ó, que rosa são 8. Só que eu preciso ver agora a tonalidade de cada cor rosa que existe ali. Para ser escuro, tem que ser o quê? Bezão, bezão. Então, aqui, ó, esse aqui é rosa escuro, 1. Esse aqui, ó, também 2. Só 2, né? Então, rosa escuro, eu vou ter aqui, ó, esses dois aqui, tá? Rosa escuro. E rosa médio. Para ser médio, ele tem que ser o quê? Bezão, bezinho. Então, qual que é o bezão, bezinho aqui, ó? Esse aqui, esse daqui e esse daqui. Então, eu tenho 4 rosas médios. E para ser rosa claro, tem que ser bezinho, bezinho. Então, ó, tenho 1, 2 rosas claras, tá? Então, como é que ficou aqui a resposta da 17?
Se você observar ali, a questão que combina com esse cruzamento que a gente fez e a quantidade de cores que foram achadas, né? Tive ali que a letra E, cor de rosa claro, né? Aqui, ó, cor de rosa médio, cor de rosa escuro. Nós temos ali rosas vermelhas, né? E rosas brancas, ok? Então, flores vermelhas e flores brancas, predominando flores de cor de rosa média. Que aqui, ó, das rosas, a média é a que mais tem. Tem 4 unidades, ok? Então, esse é um probleminha de dominância, ausência de dominância e também um exemplo de segunda lei de Mendel, tá? Então, é um exercício bem completo. Então, é isso aí. Questão número 18. As flores da planta maravilha apresentam 2 variedades para sua coloração. Vermelha, que foi chamado de vezão-vezão, e branca, que foi chamado de bezão-bezão. Cada uma delas é determinada por um par de alelos e não há dominância entre elas. Cruzando-se 2 plantas, uma de flor vermelha com uma de flor branca, obtém-se em F1 somente flores rosas, que chamaram de vezão-bezão. Considerando-se o exposto, conclui-se que, do cruzamento de 2 plantas heterozigotas, então 2 plantas heterozigotas, então ela vai ter que ser o quê? Vezão-bezão, já que ela é heterozigota, né? Qual a porcentagem esperada do fenótipo de cor rosa? Então ele quer saber do cruzamento dessas 2 plantas heterozigotas, quantas de cor rosa vai existir, ok? Então aqui, ó, faz lá o quadrinho de Pinel, coloca aqui o alelo embaixo do outro, e aqui um do lado do outro, e vê aqui, ó, vezão com vezão, esse com esse, vezão com bezão, esse com esse, vezão com bezão, e esse com esse, bezão com bezão. Para ser rosa, ela tem que ser o quê? Vezão, bezão. Então eu tenho aqui, ó, essa e essa, que é o quê? 50%, ok? Então, a quantidade de rosa é 50%, certo? Questão 19. O primeiro filho de um casal é diagnosticado como portador da forma grave da anemia falciforme, que, sem tratamento, é letal. Essa doença é causada por um gene HBS, que apresenta uma relação de codominância com o gene HBA, responsável pela produção de hemoglobina normal. Sabendo que os indivíduos heterozigotos apresentam a forma branda da doença, assinale a alternativa correta. Letra A. Um dos pais dessa criança pode ser normal para anemia falciforme? Para a criança, né, ser normal, os pais, né, os dois têm que carregar o gene normal. Então, se um só dos pais for e o outro não, ela pode apresentar pelo menos a forma branda da doença. Então, não é a letra A. Letra B. Não há probabilidade desse casal vir a ter filhos normais? Sim, se eles forem heterozigotos, pode ter filho normal, sim. Letra C. Todo portador da forma branda da doença possui hemoglobina normal em seu sangue? Sim, todo portador da doença, tem a forma branda, tem ali, né, hemoglobina normal no sangue, tá? Então vai ter hemácias de 2 tamanhos. A hemácia tamanho normal bicôncava, que é o formato original da hemácia, e a hemácia em forma de foice, que é o que provoca anemia falciforme. Então a resposta, a letra C, é a que é a correta. Mas vamos ver a D e a E, o que está errado. A letra D. Todos os avós dessa criança são obrigatoriamente portadores da forma branda da doença? Não, não necessariamente. Pode ser um só ser portador e já transmitir para os pais dessa criança, que vai transmitir para o filho. E a letra E. Um dos pais dessa criança é obrigatoriamente homozigoto? Não, né? Ele não é obrigado de ser homozigoto. Basta apenas que carregue um gene, ou seja, que ele seja heterozigoto para que passe
para o filho dele, para a descendência dele, tá? Então, a resposta da 19 é a letra C. Questão 20. Em uma planta conhecida como maravilha, há 3 tipos possíveis de coloração de pétalas das flores: branca, vermelha e rosa. O cruzamento de plantas de flores brancas com flores vermelhas resulta na descendência com todas as plantas com flores rosa. Do cruzamento dessa F1, obtém-se 3 tipos. Então, do cruzamento de F1 seria todas rosas, né? Vai ter os 3 tipos, vai ter a vermelha, vai ter a rosa e vai ter a branca, ok? Então, com base na informação acima, assinale a alternativa correta. As plantas de flores brancas e vermelhas são certamente homozigotas? Sim, né? Aqui, ó, a vermelha ela é vezão e a branca ela é vezão. São homozigotos, né? As duas. A única que é heterozigota é a rosa, que carrega um alelo de cada tipo, tá? Então a resposta já é a letra A, ok? As outras vão estar erradas. Ele fala, ó, no caso aqui a letra B, as plantas de flores rosas podem ser homozigotas ou heterozigotas? Não, rosa é só heterozigota. Flores brancas, vermelhas e rosa correspondem ao genótipo das plantas? Não, corresponde ao fenótipo, né? Genótipo é essas letras que a gente usa para fazer o cruzamento. E fenótipo é aquilo que você vê, ou seja, a cor da planta, tá? Letra D. A proporção encontrada na descendência F1 é de uma flor rosa, 2 flores brancas e uma flor vermelha? Não, né? É uma vermelha, 2 rosas e uma branca. Existe 3 alelos envolvidos na segregação desse caráter que exibe a relação típica de codominância? Não, isso aí é um típico de dominância do tipo incompleta, ok? Então, a 20 é a letra A, a resposta. Questão 21. Uma planta que produz rabanetes redondos, eu chamei de Rzão, foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados, eu chamei de Azão, resultando no surgimento de 100% de plantas que produziram rabanetes ovais, que eu chamei de Rzão. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma planta com rabanete redondo cruzada com uma planta com rabanete alongado, vai gerar ali 100% de plantas rabanetes ovais, né? Porque, ó, Rzão com Azão, vai dar 100% de plantas que são o quê? Rabanetes ovais. O cruzamento das plantas que produziam rabanetes ovais entre si gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, 62 plantas que produziam rabanetes ovais e 34 plantas que produziam rabanetes redondos. Qual é o tipo de herança ligada à determinação da forma dos rabanetes produzidos dessa espécie de planta? E demonstre os cruzamentos citados e os respectivos genótipos dos indivíduos envolvidos. Então, o genótipo dos indivíduos envolvidos eu já coloquei aqui, né? E você pode colocar a letra que quiser, mas eu coloquei essas aqui: Rzão para redondo, Azão para alongado e Rzão para oval. Já demonstrei aqui o cruzamento onde todos os indivíduos nasciam como rabanetes ovais, e aqui do lado, com o cruzamento de duas plantas que são rabanetes ovais, ou seja, heterozigotos, né? Rzão, Azão. Eu vou obter aqui o cruzamento, os indivíduos, eu vou ter 25%, né, de indivíduos redondos, 50% de indivíduos alongados, aliás, ovais, e 25% de indivíduos alongados, tá? Então, ficou essa proporção aqui, ó, 1 para 2 para 1. Isso é um tipo de qual herança? Herança sem dominância. Não existe dominância entre os genótipos aqui, ok? Então, esse é um exemplo de herança sem dominância. Então, aí já respondemos as 3 perguntas que esse exercício propôs para ser feito, ok? Questão 22.
Em certa espécie vegetal, a cor das flores é determinada por um par de alelos entre os quais não há dominância. Um jardineiro fez os seguintes cruzamentos de plantas de, primeiro, vermelha com rosa. Então, eu coloquei aqui os genótipos, ó, Vzão, Vzão vermelha, Vzão, Vzão rosa, Vzão, Vzão branca. O primeiro cruzamento, ele cruzou uma vermelha com uma branca. Então, aqui eu vou obter 50% de indivíduos vermelhos e 50% de indivíduos rosa. O segundo, que ele pediu, vermelho com branca. Então, aqui, ó, o cruzamento do indivíduo vermelho com o indivíduo branco vai dar 100% de plantas rosas, tá? A 3, ele pediu para cruzar rosa com rosa. Então, aqui, ó, rosa com rosa, eu vou ter 25% de indivíduos vermelhos, 50% de indivíduos rosa e 25% de indivíduos brancos. E ele pediu no número 4 para cruzar rosa com branco. Então, aqui, ó, rosa com branco, eu vou ter 50% de indivíduos brancos, rosas, e 50% de indivíduos brancos. Mas o que ele pediu? São esperados plantas com flores brancas somente em quais cruzamentos? Então, eu só obtive planta branca em qual cruzamento? Nesse daqui, ó, onde eu tive 25%, então o número 3. E esse daqui, ó, onde eu obtive 50% de branco, então o número 4. Então, só esses dois cruzamentos aqui, ó, o 3 e o 4, é que eu obtive plantas de cor branca. A resposta, então, da 22 vai ser a letra E. Questão 23. Numa aula de genética, o professor apresenta aos alunos o heredograma a seguir, que mostra a ocorrência de uma anomalia causada pela ação de um par de genes, azão e azinho, em várias gerações de uma família. Ao analisar os indivíduos afetados por essa anomalia, você conclui que se trata de uma herança autossômica dominante. Então, aqui está o heredograma, e ele fala que se trata de uma herança autossômica dominante. Como é que eu provo que é dominante? Porque, olha só, um dos pais é afetado, gerando filhos também afetados, né? Isso é uma característica de dominante. Outra observação que eu faço, não pulou nenhuma geração. Todas as gerações têm pessoas afetadas. Os afetados são esses que estão pintadinhos aqui, ok? Então, todos que são afetados são dominantes. Então, ele vai ser ou azão-azão ou azão-azinho. Então, eu sei que aqueles que não estão pintados são indivíduos o quê? Recessivos. Então, eles são azinho-azinho. Então, eu posso colocar aqui, ó, para todo mundo que não está pintado, que é azinho-azinho, tá? Mas qual é a pergunta que ele faz aqui? Baseando-nos exclusivamente no heredograma apresentado, responda. Letra A. Por que a anomalia não pode ser recessiva, né? Olha só os indivíduos da F2 aqui, ó, o 27 e o 28. Os dois são afetados, então não tem como esses dois aqui serem afetados e não apresentar filhos também afetados. Você percebe aqui que eles tiveram vários filhos, né? E a maioria dos filhos foram afetados. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Somente 3 não foram afetados. E o restante tudo foi afetado. Então, eu sei que esse casal aqui, ele é dominante, porque é uma doença dominante, né? E ele vai ser azão-azinho, por quê? Porque aqui ele vai ter filhos que é azinho-azinho. Então, ó, um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe e nasceram filhos que não eram afetados. Mas a maioria dos filhos aqui, ó, vai ser o quê? Azão-azão ou azão-azinho, que são afetados, ok? Então, a letra A, o 27 e o 28, né, são afetados e por isso não
seria possível terem filhos não afetados, ok? Essa é a resposta da letra A. E a resposta da letra B? Qual a probabilidade de nascer uma criança afetada pela anomalia se a mulher 4 da geração F3 tiver filhos com um homem que apresenta essa anomalia? Então aqui, ó, a mulher 4 da geração F3 é essa daqui, ó. Ela, qual é o genótipo dela? Se ela não está pintada, então ela é o quê? Azinho, azinho, certo? Então ela é azinho, azinho. E qual é a probabilidade dela ter filhos, né? No caso, afetados, se ela casar com um homem que é afetado? Para o homem ser afetado, ou ele vai ser azão, azão, ou ele vai ser azão, azinho. Então eu vou fazer aqui o cruzamento, ó, dela primeiro com o cara azão, azão. Como é que ficaria? Aqui, ó, azão com azinho, ou seja, 100% dos filhos aqui vai ser o quê? Azão, azinho, tá? Então, e ela casar com um cara homozigoto. E se ela casar com um cara que é heterozigoto? Então fica aqui, ó, azinho, azinho, que é ela, com um cara azão, azinho. Como é que ficaria esse esquema aqui, né? Então vamos lá. Azão, azinho, 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 azão, azinho e azinho, azinho. Então aqui qual a probabilidade dela ter uma criança afetada? Para ser afetada ele tem que ser dominante, então vai ser esse e esse daqui. Então vai ser o quê? 50%, tá? Então se essa mulher que é dominante, desculpa, se essa mulher for recessiva, né? Se ela é recessiva, casar com um cara dominante, 100% dos filhos dela vão ser afetados. E essa mulher aqui, homozigota recessiva, casando com um cara que é afetado, mas heterozigoto, vai ter 50% de chance da sua prole nascer afetado, ok? Então aqui está a resposta da letra A e aqui a resposta da letra B. Questão 24. Aconselhamento genético é um processo que serve para o portador de qualquer doença hereditária e seus familiares conhecerem as consequências e também a probabilidade de ser transmitida para os descendentes. Com base em uma investigação inicial através de questionários, foi possível construir o heredograma que se segue. Já está aqui no quadro, ok? Aí ele pergunta algumas coisas. Letra A. Qual é o padrão de herança nessa genealogia? O padrão de herança nessa genealogia é uma herança que pode ser autossômica, dominante ou recessiva, tá? Por que eu sei que é autossômica? Porque se fosse ligada ao sexo, né, teria indivíduos só de um sexo afetados. Mas aqui você percebe que tem homens, que tem mulheres afetadas. Então não é ligada ao sexo. Então é de caráter o quê? De herança autossômica. Autossômica é aquela que pode afetar ambos os sexos, né? Que é o que a gente está vendo aqui nesse heredograma. Então a resposta da letra A vai ser o seguinte: herança autossômica, dominante ou recessiva. E a letra B? Explique quais indivíduos do heredograma permitiram chegar à conclusão da letra A. Então, quais indivíduos do heredograma que eu posso destacar ali para confirmar isso para mim? Olha só, o indivíduo 2, 3, por exemplo, ó, esse daqui, ó, é uma mulher e está afetada, sim? E olha o indivíduo 3, 4. É um homem e não está afetado. Assim como também eu tenho o indivíduo, ó, o 3,3, que é um homem e está afetado. Então eu tenho mulheres e homens afetados e eu tenho mulheres e homens
não afetados. Então, eu posso destacar só dois indivíduos, por exemplo. Esse daqui, ó, o 2, 3, que é uma mulher afetada e é do sexo feminino. Eu posso destacar aqui, ó, o 3, que é um homem e ele é do sexo masculino e está afetado. Tá? Então, tenho ali, né, os dois tipos. E a letra C? Qual é a probabilidade do indivíduo 22, que é esse daqui, ó, 22, ter um filho, ter um próximo filho com um genótipo afetado? Então, olha só, se eu disser que os afetados são dominantes, então eu vou dizer que esse daqui, ó, é a azão alguma coisa, e vou dizer que os que não estão afetados vai ser o quê? Vai ser o recessivo. Então, posso colocar aqui, ó, azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Para esse casal ter esse menino aqui que é azinho, azinho, um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Então, eu sei que esse indivíduo ali, ele é azão, azinho. Olha só, eu tenho um azão, azinho cruzando com azinho, azinho, tendo filhos o quê? Azinho, azinho. Então, se fosse de caráter dominante, né? Qual é a chance desse próximo filho ter justamente ser afetado? Eu diria aqui, ó, que 0%, porque olha só, vamos cruzar ali, ó, azão, azinho com azinho, azinho. Então aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Agora, esse cara que é azinho, azinho, casando com essa mulher azinho, azinho, quais as chances dele ter um filho afetado? Se só tem azinho, vai ser quantos por cento de chance? 0%. No caso dos pais dele, foi o quê? 50%. Mas ele está perguntando desse daqui. Esse daqui casando com essa mulher que também é azinho, azinho, quantos por cento? 0%, tá? Então, se for de caráter, né, dominante, se a doença for de caráter dominante, ficaria assim, porque ele vai ser azinho, azinho. Então, 0%. Agora, se a doença fosse de caráter recessivo, como é que ficaria, né? Vou montar aqui para vocês. Agora, se fosse recessivo, né? Então, eu montei aqui para vocês, ó. Eu peguei essa parte aqui do heredograma e copiei de novo aqui embaixo para mostrar como é que ficaria se essa doença fosse de caráter recessivo. Então, agora, os pintados, os afetados, vão ser azinho, azinho. Então, como é que ficaria aqui, né? Esse homem azinho, azinho, se ela não é afetada, nesse caso aqui, ela seria azão, azão ou azão, azinho. Mas como ela está tendo um filho afetado azinho, azinho, então um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Então eu sei que ela é azão, azinho por causa da filha dela afetada. Aí aqui, ó, se ele não está pintado, ele é azão alguma coisa. Esse azão veio da mãe, o pai só pode doar azinho, então eu sei que ele é azão, azinho. Casou com essa mulher que não é afetada, então ela é azão alguma coisa. E o filho que eles tiveram também não é afetado, então é azão alguma coisa. Só que o problema me pergunta, né? Qual é a probabilidade desse indivíduo aqui, ó, né, ter o próximo filho afetado? Nessa situação, então ele é azão, azinho. E a esposa dele é azão alguma coisa. Mas para ele ter filho afetado, ela teria que ser o quê? Azão, azinho, para que eu possa ter os dois azinhos aqui e ter uma criança afetada, tá? Então eu vou considerar, apesar de eu não saber
com certeza se ela é heterozigota, mas para levar a probabilidade de ter um filho afetado, ela precisa ser heterozigota. Então, eu vou colocar aqui ela sendo como heterozigota. Então, como é que ficaria aqui, ó? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, a probabilidade desse casal aqui, nessa situação, ter um filho afetado é de 25%, ok? Então, a resposta da letra C é, para autossômico dominante, que é aquele caso ali, ó, se for dominante, é 0% de chance, tá? E se for recessivo, para caráter recessivo, que é essa situação aqui que eu coloquei, então vai ser o quê? 25%, tá? Então, ali você pode colocar para dominante e para recessivo. A resposta para dominante é 0% e para recessivo 25%, tá? Então, essa é a resposta. Questão 25. Em relação aos heredogramas 1, 2, 3 e 4, apresentados abaixo, é correto afirmar que os padrões de herança são respectivamente. Então, coloquei ali o heredograma 1 no quadro. Essa herança é ligada ao X e é de caráter recessivo. Como é que eu sei disso, né? Então, aqui, ó, um recessivo casando com outro normal, teve somente filhos o quê? Normais, que não apresentavam a doença. Então, aqui, ó, um dos pais afetados, mas todos os filhos eram normais. Então, é de caráter recessivo, tá? Então, se é de caráter recessivo, as pessoas que estão marcadas são as afetadas, então elas vão ser o quê? Azinho, azinho, ok? Então, esse aqui também vai ser azinho, azinho. E todos os normais é azão alguma coisa, tá? Esse aqui, ó, é normal, então é azão alguma coisa. E todos esses filhos aqui, ó, também vai ser azão alguma coisa. Mas como é que eu sei que eles são heterozigotos? Porque esse azão veio da mãe e o pai só pode doar azinho, então aqui todos eles receberam o azinho do pai, tá? Então todos eles são heterozigotos. Aí aqui, ó, esse casal aqui, essa menina ela é azão azinho e casou com um cara também que não é afetado, então ele pode ser azão alguma coisa. Mas como teve uma criança azinho azinho, então um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. E como é que eu sei que é ligada ao cromossomo X, ou seja, foi a mãe que passou para o filho? Porque olha só, essa mãe aqui tem na família dela uma pessoa afetada, que é o pai dela. O pai dela é azinho, azinho. Passou um desses azinhos para ela. Ela não manifestou a doença, tá? Ela é normal, mas ela é portadora de um gene que causa o problema. E ela, quando casou com esse rapaz aqui, teve uma criança afetada, onde um azinho com o defeito que ela herdou lá do pai dela foi passada para o filho. Então é uma herança recessiva ligada ao X, onde a mãe passa para o seu filho homem, né? E ela herdou de quem esse gene defeituoso? Lá do pai dela. Poderia ser vinda daqui do pai? Até poderia, mas como eu não sei a genealogia dele, não posso afirmar. Mas aqui eu tenho com certeza, né? Tem 100% de certeza de afirmação, porque eu conheço a genealogia, no caso ali, dela, tá? Então, essa número 1 aí, esse heredograma, ele é um heredograma ligado ao X e é de caráter recessivo. O segundo heredograma, né? Ele é autossômico recessivo. Como é que eu sei que é autossômico? Porque eu tenho ali, né, genes tanto masculinos como femininos sendo o quê? Aqui, ó, sendo normais e portadores, tá? Então tem os dois tipos ali. E como é que eu sei que é de caráter recessivo? Porque apenas aqui, ó, um dos pais, ó, foi afetado, mas tendo todos os filhos o quê? Normais. Esse afetado aqui, ó, é de outra família, casou com esse aqui,
tá? E teve um filho afetado devido a ele, e ela por ter o quê? O gene que herdou lá do pai dela, tá? Mas aqui, ó, casais, um dos casais aqui, ó, do casal aqui, que é o homem, ele é afetado. Teve todos os filhos normais, então eu sei que essa é uma herança, né, recessiva, tá? Então, o heredograma 2 é autossômica recessiva porque um dos pais é afetado e também porque pulou uma geração, né? Essa geração aqui, ó, não tem ninguém afetado. Talvez a próxima possa vir a ter, mas esse daqui não tem ninguém afetado, tá? Aqui, ó, a próxima teve. O heredograma 3. O heredograma 3 também é ligado ao cromossomo X, igual a esse do heredograma 1. Só que a diferença é que nesse caso aqui é ligado ao X, só que do tipo dominante, tá? Porque a mãe afetada aqui, ó, vai passar para o filho. Então aqui, ó, um dos pais afetados teve filhos afetados e não pulou nenhuma geração. Então, por isso que eu sei que é dominante. E nesse caso aqui, ó, a mãe que recebeu o alelo dominante lá do pai dela com defeito, passou para o filho dela aqui, ó, que veio a nascer também afetado, tá? Então, eu sei que esse heredograma é ligado ao X e dominante. E o quarto heredograma, né? Eu tenho ali, ó, um dos pais é afetado, né, que é esse daqui, ele é afetado, tendo aqui, ó, praticamente metade dos seus filhos também afetados. E que depois casou aqui e teve um filho afetado. Não pulou nenhuma geração. Então eu sei que essa herança aqui é de caráter o quê? Dominante. E é autossômica porque tem tanto mulheres quanto homens afetados, tá? Então a resposta dessa número 25 vai ser a letra B de bola, ligado ao X recessivo, autossômico recessivo, ligado ao X dominante e autossômico dominante, tá? Tem a definição de todos os 4 heredogramas propostos nesse exercício. Resposta, letra B de bola. Questão 26. Um floricultor comercializa 2 variedades de uma planta. Uma produz flores grandes e outra flores pequenas. Nessas variedades, as flores podem ser vermelhas, rosas ou brancas. Então, eu já coloquei aqui no quadro, ó, vermelha vai ser vezão, vezão, rosa, vezão, bezão, branca, bezão, bezão. E para ser grande, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho, e pequena, azinho, azinho, tá? Então, já coloquei ali tudo para facilitar. Considere que o tamanho da flor é determinado por um par de alelos com dominância completa e que a cor é determinada por outro, independente do primeiro, com ausência de dominância. A partir do cruzamento entre plantas de flores grandes e de cor rosa heterozigota. Então aqui, ó, rosa, ela é o quê? Vezão, bezão. E grande, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho, mas ele quer o quê? Heterozigoto, então vai ser azão, azinho, tá? Aí ele pergunta, quantos indivíduos com flores grandes e vermelhas podem ser esperados em uma população de 32 descendentes? Para isso, a gente precisa fazer primeiro o quê? O cruzamento. E como tem 2 características sendo levadas em consideração, que é a cor e também o tamanho, então o que vai acontecer? Vai ter a segunda lei de Mendel que eu vou usar. Então vai ser aqui um quadro de Pinhet com o quê? Com 16 descendentes, tá? Então como é que fica aqui, ó? Eu vou pegar esse com esse, então fica vezão, azão. Esse com esse aqui vai ficar bezão, azinho. Esse com esse aqui, bezão, azão. E esse com esse daqui vai ficar bezão, azinho, ok? Então, eu já consegui aqui fazer o quê? Descobrir os gametas daquele indivíduo. Como esse daqui é igualzinho, então os gametas vão ser os mesmos, tá? Então, é só eu repetir aqui em cima, ó. Vezão, azão, vezão, azinho,
Bzão, Azão e Bzão, Azinho. Agora eu vou fazer o quê? O cruzamento desses gametas. Então, agora esse com esse vai ficar Vzão, Vzão, Azão, Azão. Esse com esse, Vzão, Vzão, Azão, Azinho, tá? Esse com esse, Vzão, Bzão, Azão, Azão. Esse com aquele ali, Vzão, Bzão, Azão, Azinho. Vou fazer a mesma coisa para o segundo, para o terceiro e para o quarto, ok? Então, eu pego aquele com esse. Então, ó, Vzão, Vzão, Azão, Azinho. Vzão, Vzão, Azinho, Azinho. Vzão, Bzão, Azão, Azinho. Vzão, Bzão, Azinho, Azinho. Vzão, Bzão, Azão, Azão. Vzão, Bzão, Azão, Azinho. Bzão, Bzão, Azão, Azão. Bzão, Bzão, Azão, Azinho. Esse aqui, Vzão, Bzão, Azão, Azinho. Vzão, Bzão, Azinho, Azinho. Bzão, Bzão, Azão, Azinho. E Bzão, Bzão, Azinho, Azinho. Pronto, já cruzei todos os gametas ali, ok? Aí ele está perguntando quantos indivíduos, flores grandes e vermelhas eu vou ter ali nessa população. Então, para ser vermelho, tem que ser o quê? Vzão, Vzão. E para ser grande, ele vai ser ou Azão, Azão, ou Azão, Azinho, tá? Então, olha, esse daqui vai ser também. Esse daqui. Esse aqui não, ó, porque ele tem azinho, azinho. Ele é pequeno, tá? Esse aqui, então, não vai ser. Esse é rosa, esse é rosa, esse é branco, 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 rosa, 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 rosa e rosa e rosa. Então, vai ser só o quê? Só esses três. Então, como é que ficaria a probabilidade? A probabilidade vai ser 3, né? Em quantas possibilidades? Em 16 possibilidades, ok? Porque se você contar aqui, ó, vai ter 16 quadradinhos. Então, são 3 em 16 possibilidades. Só que ele ali falou de 32 descendentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 32 descendentes. Então, como é que vai ficar aqui, né? Então, 3 vezes 32 vai dar 96. Repito aqui esse 16. E quanto que é 96 dividido por 16? Vai dar 6. Então, a resposta aqui, ó, do exercício é 6, letra D de dado, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses exercícios, pode mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto.